100 dias de governo Lula. Olha, se eu te falasse que são 100 semanas, talvez você até aceitasse a tese, porque convenhamos, 100 dias intensos, 100 dias de muito trabalho, e agora estamos aí debruçados sobre esses pouco mais de 3 meses de governo Lula, tentando fazer uma análise. O que temos de bom, o que temos de ruim. Nenhum governo se dá no nada, né? O governo se dá dentro de uma realidade objetiva, de um país, de um povo, do sentimento das pessoas. E, tendo em vista o cenário caótico, a destruição completa que foram os 4 anos de Bolsonaro, como na questão indígena, como na questão ambiental, como na relação da sociedade, dá para falar que nesses 100 dias o governo Lula, sim, foi bem sucedido. Até o momento, temos um bom governo. Muita gente diz, mas poderia fazer mais. Sempre dá, né, cara? Mas são só 100 dias, calma. E a gente tem que pensar que avaliar bem ou mal um governo depende essencialmente da expectativa. Porque, por exemplo, quem almejava um golpe de Estado autoritário provavelmente não está gostando, não está feliz com os 100 dias de governo Lula, porque o Brasil não pegou esse caminho de um golpe de Estado. Embora a gente nunca possa, a gente não pode esquecer, tirar da perspectiva, da conta, da análise do governo Lula, que ele venceu um golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Isso jamais pode ser esquecido. E quem queria dar o golpe, claro, está insatisfeito. Viu o seu sonho, a sua ambição não se concretizar, não ser realizada. Então, a gente sempre tem que pensar que avaliar bem ou mal um governo envolve primeiro a sua expectativa, aquilo que você pensa para o mundo, aquilo que você tem de parâmetros. Depois, se dentro da sua expectativa aquele presidente, aquele governador, aquele prefeito está atendendo no que você pensa de mundo. A gente nunca pode esquecer esse balanceamento. E dentro do que eu penso de mundo, o governo Lula está indo no caminho do possível. Eu acho que até o momento, sim, temos um bom governo. Mas é claro que a gente imagina, a gente tinha uma expectativa diferente daquilo que não é diferente. A expectativa era maior do que o Lula entregou até o momento. Mas a pergunta é, daria para entregar mais? Seria possível fazer mais? Como? Com o Congresso que temos, com a sociedade cindida como está? A gente não tem que colocar tudo isso na reflexão para não ser injusto na análise. E, insisto, até o momento, hoje, dia 10 de abril de 2023, sim, o governo Lula está bastante satisfatório, no meu entender. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, segunda-feira, dia 10 de abril de 2023, e eu começo na humildade, no sapatinho, convidando você que pinta pela primeira vez aqui no canal, você que caiu por aqui de paraquedas, você que, pela mais pura e respeitável preguiça, ainda não fez, por favor, meu filho, por favor, minha filha, inscreva-se aqui no canal, sim, me dê o prazer de sua nobre companhia, inscreva-se aqui agora no canal, não vacile, claro, já deixa o joinha aí, joinha esperto, joinha que fortalece, clique no sininho, ative as notificações para que o YouTube lhe avise quando pinta vídeo novo por aqui, pinta muito vídeo novo por aqui. Claro, quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira aqui do canal? Tem o Clube de Membros, sim, a partir de R$3. Eu vou repetir que é muito barato mesmo, às vezes você não entendeu direito, assim, eu vou falar com calma. 3 míseros reaisinhos. Você me ajuda muito, cara, a manter o trampo rolando por aqui redondinho, cara. É o salário que a gente tem aqui no YouTube, velho. É sua colaboração, é o seu patrocínio no criador, com o criador de conteúdo que você gosta. Pô, você tá por aqui porque você gosta do meu trabalho. Então, Clube de Membros na fita e você tem live exclusiva. A live de Páscoa não rolou. A gente vai agendar. Por que não rolou? Porque os campeonatos estaduais decidiram e eu tive 2 péssimas notícias, né? O Goiás e o Flamengo, infelizmente, deixaram a desejar. Vamos colocar nesses termos. E aí não deu pra fazer a live, mas vamos reagendar isso aí. Cara, peço desculpas pelo vacilo. E mais Clube de Membros na fita. Assim como eu preciso agradecer o patrocínio das empresas que ajudam o jornalismo independente aqui no YouTube. Você tem que valorizar essas empresas, cara. Você tem que contratar o serviço delas quando você precisa de um serviço dessa forma. Priorize, prestigie as empresas que dão suporte ao jornalismo independente aqui no YouTube. Um exemplo, H3 Eventos e Tecnologias. Você, por exemplo, vai organizar um evento,
A H3 tem a melhor solução tecnológica para você, no melhor preço do mercado. Vai caber redondinho no seu bolso. Então, locação de equipamento audiovisual, projeção, sonorização, iluminação, informática e muito mais. Se você precisa fazer um evento de pequeno, médio ou grande porte, não interessa. A H3 vai analisar a sua demanda, vai ter a melhor solução tecnológica para você. Por quê? Você não vai gastar muito, cara, você vai ter a melhor qualidade no melhor preço. Então você vai precisar de um telão de LED, vai precisar de uma projeção, de um equipamento de som, de luz, uma informática bala, um computador bala, uma internet bala para fazer uma live, uma transmissão ao vivo. Pois é, a H3 tem os melhores produtos e pode lhe ajudar nessa. Os melhores produtos, não só isso, no melhor preço no mercado. Peça um orçamento agora aqui pro Herbert e confira. H3 Eventos e Tecnologias, a melhor e mais barata solução para o seu evento. Muito obrigado pelo patrocínio, H3. Muito obrigado você pela presença, que já deixou o like, evidentemente. Bora voltar nessa análise dos 100 dias de governo Lula. Primeiro, é importante voltar para a história. Por que se fala tanto nos 100 dias? É uma tradição que vem da cultura democrática dos Estados Unidos. A gente importou essa tradição da análise dos 100 dias. Porque, na verdade, cara, eu acho mais justo, inclusive, 6 meses de governo. Por quê? Porque já passou um oitavo do governo. Pensa, o governo tem 4 anos, então já passou um oitavo do governo. Você já tem ali uma perspectiva de que... Por que um oitavo? Porque são 4 anos, ou seja, 8 semestres, certo? 6 meses, já passou um oitavo do governo e tal, não sei o quê. Mas a gente, no jornalismo, tem essa questão das efemérides, das datas redondas, né? Então, assim, 10 anos de não sei o quê, 50 anos de tal coisa, 100 anos de tal coisa, dos eventos em geral, da morte ou nascimento de figuras históricas. 100 dias acaba pegando essa questão da efeméride, 3 meses e um pouco. Eu acho muito pouco para avaliar um governo. E isso vem do primeiro presidente dos Estados Unidos que tomou essa decisão de fazer uma análise, uma prestação de conta dos 100 dias, foi o Franklin Roosevelt. Ele estava assumindo os Estados Unidos uma situação muito peculiar. Pensa, o mandato dele começou, assumiu a presidência em 1933, logo após o crash da Bolsa de 29. E aí o Roosevelt, né, ele, influenciado pela leitura econômica do Keynes, fez um investimento pesado do Estado em infraestrutura para impulsionar, alavancar a economia dos Estados Unidos e, convenhamos, foi muito bem sucedido na sua perspectiva keynesiana de reconstrução dos Estados Unidos. E ele usou esses 100 dias para deixar clara a sua agenda reformista, as suas prioridades e estabelecer um padrão que começou a ser replicado, a análise dos 100 dias nos Estados Unidos, e nós aqui do Brasil importamos esse hábito. Por isso falamos tanto agora dos 100 dias do governo Lula que dá hoje, né? Então, dessa tradição, que não é exatamente brasileira, estadunidense, mas nós importamos, vem essa análise dos 100 dias. Insisto, eu considero um período muito curto para análise, mas acaba que, como está na pauta, a gente tem que fazer essa análise, e aqui, claro, na minha perspectiva, na minha leitura de mundo e tudo mais. Para mim, os 100 dias do governo Lula é indissociável analisarmos que vinha de um governo Bolsonaro. Um governo Bolsonaro que agiu na sabotagem dos pilares democráticos e institucionais do Brasil. Quantos programas, quantas políticas públicas não foram sabotadas, sim? Meio ambiente, que eu falei lá no início do vídeo, dos direitos indígenas, da relação do país com outros parceiros comerciais, com a China, com os Estados Unidos, com a Argentina, por exemplo. No que nos transformamos, naquilo que o Ernesto Araújo se orgulhava, num par internacional. Então, o governo parte desse ponto, que é o S0, né? Lembre-se da física, o S, de onde você parte. E convenhamos, em 100 dias andou muito, cara. Muita coisa foi feita. Venceu um golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Não é pouca coisa. Os militares saíram desmoralizados dessa história. E ele vai na sequência, ele demite o comandante do Exército Brasileiro, que estava cheio de gracinha com um golpista acampado na sarjeta de quartel. Gente, não é pouca coisa. Veja você que, longe de navegar em mar tranquilo, numa água serena, pegou um mar bastante turbulento, o Lula. E até o momento está conseguindo administrar. Tem que pensar nisso, assim, porque senão parece que o cara recebeu a bola redondinha. Não, cara, a bola veio quadrada. Dominar essa bola é muito difícil. Então a gente não pode esquecer do 8 de janeiro e nem de como o Brasil estava. A gente não pode esquecer da tragédia Yanomami, que agora o Estado se faz presente e tenta salvar, reverter uma situação das mais complexas. O garimpo, lá na terra Yanomami, está sendo coibido, dificílimo, são desafios tremendos, eu não nego esse fato.
Só que as coisas estão andando, calma, né? Calma. A política externa brasileira, como eu falei, a gente tem uma reconstrução da política pela política. Negociação de cargos. Toma lá da cá. Gente, isso é política, né, cara? Vai fazer como? Então, tem outro jeito, fazer igual o Bolsonaro. Entrega o orçamento na mão do Lira, do orçamento secreto e toca o bonde. Não pode ser assim. Eu acho que um governo deve ser avaliado em seu último ano. Ali, no momento da eleição, a gente avalia. Esse governo merece uma segunda chance ou não? Seja na reeleição do próprio candidato ou naquele apoiado por ele, daquele grupo político, daquela aliança que coloca um nome e você fala, não, mas esses 4 anos foram legais ou não foram legais. Veja você que por muito tempo Jair Bolsonaro era tido como que seria derrotado no primeiro turno por Lula. Ao longo de várias pesquisas que você acompanhou aqui no canal, a gente analisou as pesquisas, ele ia ser derrotado. Aquela dinheirama, o uso desavergonhado da estrutura do Estado com fins eleitorais, salvou e o deixou bastante competitivo e quase que o Bolsonaro vence a eleição. Foi por um triz. Mas o Lula já perdeu muito apoio. Perdeu. Vamos ver. Segundo o Datafolha, o Lula é considerado ótimo ou bom para 38% da população, quase 40%, mas 38%. Regular para 30% e ruim e péssimo para 29%. Mas o Lula teve 50%, pouquinho, 51%, vai arredonda, 51% dos votos no segundo turno. Pois é, mas no segundo turno você tem que pensar que tem a abstenção, as pessoas que não votaram, tem o branco e tem o nulo. Então, se a gente for pensar na proporção, 38% do povo brasileiro o considera ótimo bom, é mais ou menos o mesmo capital eleitoral de 50% ali que ele teve, 51% arredondando, na conta de que você exclui. São só votos úteis, certo? Você exclui quem não votou, você exclui quem votou branco e nulo. Então, os 38% de aprovação, segundo todo o povo brasileiro, é mais ou menos o número de pessoas que votou no Lula no segundo turno. Em outubro de 2022, ele conseguiu manter isso, e agora aqui está o X da questão, 30% consideram regular. Ou seja, não tá bom, mas não tá ruim, tá médio. Esse aqui é essencialmente um voto ou em Bolsonaro ou quem não se manifestou em segundo turno. Ou seja, a avaliação do Lula tá boa. Perante o que o mundo é hoje, você não vai ter mais, ou vai demorar. Eu recomendo muito a leitura de uma entrevista que o André Singer deu pro jornal o Globo, foi publicado nessa outra semana, em que ele fala isso, você não vai ter mais aquela aprovação que o Lula teve em 2010, por quê? Porque o mundo mudou. A sociedade está cindida, não só no Brasil como no mundo. Aquela quase unanimidade que o Lula era em 2010, cara, talvez pertença a outro mundo. Não mais o mundo de hoje, de 2023. Nesse sentido, você ter 38% de ótimo e bom e 30% de regular, somando 68%, é um índice bastante respeitável. E os 29% que reprovam Lula, que para esses 29% dos brasileiros o governo está ruim e péssimo, é menos do que o número de votos que Bolsonaro teve no segundo turno, naquela conta que eu te falei. Entende? Que, aos trancos e barrancos, um cenário dificílimo, Lula faz um governo que agrada a maioria do povo brasileiro, e convenhamos, em tempos de hoje, é uma vitória e tanto. É uma vitória e tanto. Mas eu quero saber sua opinião, por favor. Comentário aqui embaixo, comentário na fita, diga-me o que você pensa, diga-me o que você acha a respeito disso tudo, meu velho. Quero saber sua opinião. Claro, chegou até aqui, like, joinha esperto, joinha que fortalece, joinha que faz o vídeo chegar mais longe. Chegou o seu joinha. O que você está achando aí dos 100 anos, ó? 100 dias do governo Lula? Por favor, comentário aqui embaixo. Já pediu o like? Claro, quer me ajudar a fortalecer economicamente, a garantir a sustentabilidade financeira e econômica do canal? Já falei do clube de membros lá atrás, precisa agradecer, cara. Agradecer o grande Rafael Almeida Porciúncula, lá de Chuí, no extremo sul do nosso país, divisa com o Uruguai. Acompanha aqui o canal, mandou aquele valeu. Faça você como ele, projetinho aqui embaixo, valeu. Pei. Obrigado, Rafael, pelo apoio e pela força de sempre, cara. Muito obrigado mesmo, valeu mesmo. E claro, tem o Pix. O Pix é pablocossa@gmail.com. Pix. Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado e youtuber brasileiro, meu filho. É isso. Uma ótima segunda, uma excelente semana e termino com um clássico. É nóis.